O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo de mais uma jornada do nosso campeonato, vitória no derby, em casa, 1-0 perante o Boa Vista, gol de Mehdi Taremi, de grande penalidade. Vamos fazer o rescaldo, hoje com uma novidade. Pi está ausente, foi passear para bem longe, e então fomos aqui fazer uma busca à nossa equipa basculante inicial, Icas, que já esteve aqui presente no nosso episódio dos 15 anos. Pronto, vamos ver o que é que o Icas tem para nos contar. Ele, posso já partilhar que ele não tem acompanhado de forma assim tão intensa como nós aqui os jogos. Ainda hoje me perguntou se o João Mário estava lesionado, para, pronto, pôr aqui o pessoal já balizado para o que poderá esperar aqui do Icas. Mas Icas, bem-vindo. Vamos te ouvir falar um bocadinho, mas eu sei que na por cima nem és ouvinte, vê lá, digo eu. Hello, Nós começamos por falar do 11. O que é que tu achaste deste 11? Para nós, para mim em particular, aqui a expectativa foi a entrada foi a não inclusão de Galeno, que tem sido um dos habituais titulares, isto comparando com a equipa teoricamente titular, e de resto foi a equipa mais ou menos esperada. Nós aqui no último episódio tínhamos também falado com o meio campo, o Prata defende que o meio campo deveria ser, bastava um Uribe e podia logo o Otávio jogar com ele, mas neste jogo o Conceição decidiu reforçar mais o meio campo, com o Uribe e o Eustáquio, e o Otávio voltar ali para a posição de direita, mais meia direita. Como é que tu viste este 11? Olhaste para o 11 e pensaste em alguma coisa? Ou não costumas fazer esse tipo de análise? Não fiz uma análise na altura, mas agora até posso fazer, não é? Primeiro, olá a todos, e é um prazer estar aqui com vocês sempre e voltar aqui à origem, um grupo que eu também criei. Não se podem esquecer que eu também ajudei a fundar este Basculação. Como é evidente, não me sinto fundador pela fraca participação que tenho nele, mas é um facto histórico, ok? É assim que eu vejo. Entretanto, sobre o Porto, registrei. Sobre o jogo 2, olha, o que tu disseste não te parece que o Sérgio está a voltar um pouco a andar um bocadinho para trás no tempo? Não foi assim que o Galeno entrou na equipa, não era assim que nós jogávamos quando estava o Eustáquio. Ou seja, o Galeno era a nossa arma secreta quando entrava do banco, jogávamos com o Eustáquio quando ele estava em grande forma, também jogávamos com ele. Tipo, parece-me, e nessa altura a equipa jogava bem, parece-me que é um pouco o Sérgio Conceição a tentar encontrar aqui um método que já correu bem no passado, em que esta equipa parecia jogar bem, e o Galeno parecia entrar espetacularmente do banco e a equipa jogava bem e ganhava e marcava gols e futebol bonito e tal. Quando estas peças estavam assim colocadas, estás a ver? Certo. Concordo com essa análise, mas eu acho que concordo com essa análise, ou seja, essa entrada do Galeno foi efetivamente como estás a dizer, ou seja, entrava com uma arma secreta e lentamente foi ganhando titularidade. E depois também faltava sempre um jogador aqui, faltava sempre um jogador ali, e fazia com que jogasse mais regularmente titular. Desta vez, não faltando jogadores, não é muito habitual ele optar pelo PP numa das aulas, ou seja, normalmente ele optaria pelo PP a jogar como um duplo na frente, tipo com o Taremi, por exemplo, do que a titular na esquerda. Por acaso, não tenho este histórico aqui, mas assim, a titular e na esquerda deve ser das primeiras vezes que o PP aparece. Queres entrar agora na conversa, Prato? Lembras-te aí de mais alguma vez PP titular na esquerda? É difícil porque no início do campeonato o PP jogava muito por ali, mas houve ali uma altura em que nós supostamente jogávamos com o Losango e assim uma coisa mais esquisita e em que o PP poderia pisar um bocado aqueles terrenos, mas não era bem um extremo como foi hoje, por exemplo, como foi em Famalicão. E isso é que foi provavelmente o grande determinador para a Conceição, que o Conceição nestas coisas é um bocadinho conservador deste ponto de vista de que a equipa que ganha ou a equipa que joga bem não mexe, não é? E ele gostou de ver, e gostamos todos de ver o PP ali naquela posição na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, e manteve, acho que foi isso é que foi determinante.
é óbvio que Galeno no banco é uma arma secreta, mas hoje em dia já não pensamos nele como arma secreta, pensamos nele como um titular, porque ele de facto é titular quase sempre. Em relação à história do meio campo, não sei se eu sou capaz de dar o braço a torcer com relação a jogar o Eustáquio e o Otávio também, porque de facto o jogo foi muito complicado e o Boa Vista deu uma réplica muito interessante e se calhar não foi má ideia de ser um bocadinho mais conservador e jogar ali com o Eustáquio. Eu sei que isto permitindo, controlar o ímpeto do Boa Vista, aquela agressividade que é típica do Boa Vista, não é? Controlar isso e depois chegar vivos a uma altura para dar a sapatada no jogo. No caso, o Conceição acabou por dar um bocado cedo, logo ao intervalo. Sim, uma tripla sapatada aí, e de acordo com o que ele eu ouvi muito pouco, o resumo também não vi, mas disse, ele falou dessa boa entrada do Boa Vista, desse bom jogo do Boa Vista, dessa boa intensidade, que ele disse que eles tiveram mais do que nós, e que houve necessidade de fazer reajustes e logo essa tripla substituição. Mas vamos primeiro então a essa primeira parte, porque de facto estádio cheio, adeptos do Boa Vista também em massa no local deles, mas da nossa parte completamente cheio, muita intensidade, estava ali bem patente o derby. O derby estava quentinho, e eles a darem algum cacete a mais. Nós também, o Otávio ali muito em jogo e a tentar sacar as faltas e também a provocar, e ele e o Pérez ali no início, aquilo estava a parecer que um vinha para a rua rapidinho, porque o Pérez também deu para perceber que também é um bom moço. E que como é que tu viste esses primeiros minutos? Eu vi que vimos o jogo juntos, não é? O Prata viu um bocadinho separado. O Prata também, queres partilhar a tua estreia hoje ou não? Agora já revelei, vais ter que continuar. Sim, posso. Hoje levei a minha filha mais velha pela primeira vez ao estádio. Portanto, ficou registado. Derby. Sim, ela gostou das pipocas. Apesar de as pipocas serem uma merda, não é? Já usei esse truque também, Aquilo é uma coisa de... espetacular. Pois é isso, para o primeiro dia é a única maneira de... É isso, ou o telemóvel com o YouTube e o caralho. Mas por acaso eu consegui não ter de usar telemóvel. Ela, apesar dos últimos 15 minutos ter perguntado para aí 80 vezes se o jogo já tinha acabado, porque cada vez que parava e cada vez que a malta assobiava, cada vez que a malta se levantava, porque o jogo acabou por ser muito dramático, a malta levantou-se muito, então cada vez que a malta se levantava perguntava se o jogo já tinha acabado. Estava com pressa, como é óbvio, mas foi uma estreia, ela protegeu-nos claramente foi a nossa, protegeu-nos o nosso amuleto da sorte, para proteger-nos do Marcano, não é? Espero levá-la mais vezes. Quando acontecer esta situação, eu vou buscar-la à casa, de certeza, da próxima vez. Que o Marcano se deixar expulsar. Hoje correu bem, e lembrei-me só do Prata, porque ia-te introduzir, dizendo que estiveste ali a dar formação também intensiva ao teu puto, na primeira parte, mas além disso, como é que viste então essa primeira parte? Que notas tens para dar? Até posso fazer aqui andar um bocadinho para trás até o dia de ontem, porque hoje já sabia que ia ver ao estado, né? Tenho lugar anual e o meu filho também tem, mas estamos espalhados imenso. Nessa época estamos bem, bastante presentes, mas já com o desenrolar da época desportiva fomos se afastando dos relevados e hoje íamos voltar. Então estava bastante entusiasmado para ir com ele, porque ele é um mega portista e estava muito entusiasmado para ir com ele. Entretanto, claro, ontem estava a ver o jogo do Benfica, estive a ver assim, não vi o jogo todo, porque vi até o 0-0, foi a culpa minha eles terem ganho, porque eu tivesse segurado a ver o jogo, com certeza que ia ficar 0-0, mas não, tive que ir para os putos a dormir e tal, pronto, coisas da vida do pai. E quando cheguei já estava 2-0, triste. Mas eu estava naquela expectativa, se o Benfica hoje empata, amanhã quando chegar ao Dragão, que ele vai estar cheio, vai estar lá um clima, meu Deus, eu estava arrepiante só de pensar o que é que ia acontecer no Dragão quando eu chegasse lá, se estivéssemos a 2 pontos do Benfica, no caso do Vitória, não é? Mas pronto, nós estávamos, mas o clima também estava espetacular. Olha, nós sentimos isso muito recentemente com o belo gol do Chaves. Aquilo estava um ambiente acredito, que seria parecido hoje.
Hoje expectativa. Hoje completamente cheio, Prato. Ainda tens mais esse pormenor. Assim, viste quantas pessoas? Eu vi. Esse é um ponto que é verdade aqui. Diz lá, Igas. Quanto é que 47.925. 47.925. E este é o grande ponto que eu ia, e fugindo agora um bocadinho do contexto, mas depois voltamos então ao início do jogo, porque o Icas virou-se para mim e disse, olha, então, como é que é a cena dos espectadores? E eu, acaba no melhor marcador. E acaba no número do gajo que marcou o primeiro gol. E hoje não foi. Portanto, hoje eles deve haver ali alguma altura em que eles têm que dar o número, e o gol ainda não tinha acontecido, mas esta referência no placar acontece depois do gol. Portanto, houve aqui um delay qualquer, e pronto, e escolheram à sorte, acho que escolheram, quando ficamos a saber o que é que eles fazem quando não há marcador, escolhem o melhor. Isso fazem como nós também, quando temos dificuldade em escolher o MVP, é sempre para ele que sobra, não é? Hoje, por acaso, acertei no MVP, no carro que ia pensar com o meu filho e tal, quem é que foi o MVP? Estava ali na dúvida, porque os jogadores todos da equipa, tive alguma dificuldade, para mim é que mas acertaste com qual? Com o MVP também tens razão. Por acaso não acertei com o MVP estatística, acertei com o MVP até da TSF. Por acaso estava na TSF, estavam a acabar a emissão. Mas qual é que foi da TSF? Foi o PP. Mas estatisticamente estou a ver que não foi. Estatisticamente, pelos vistos, foi o Uribe. Mas para mim o meu segundo tinha sido o Pepe, que fez um jogo bastante sólido, não cometeu erros, teve bastantes coisas positivas, lá alguns lances positivos que podiam ter corrido um pouco mal, mas ele abordou-os bem, etc. Mas voltando então ao início, a primeira pergunta que é o início do jogo, exatamente. Acho que o Boavista entrou bastante bem, por acaso. O Porto, pelos vistos, eu não ouvi também a conferência de imprensa do Sérgio, mas pelo que tu disseste, ele disse que a equipa estava um pouco apática, que é verdade. Senti o Porto apático, os jogadores não estavam com aquela energia. Ele disse que estava menos intenso que o Boavista. Menos intenso, e é verdade. E estávamos, faltava aquele extra, estás a ver, que tu sentes quando a coisa está ali no extra. Não estava a sentir da parte dos jogadores do Porto aquele extra, aquela motivação, aquele passo abaixo, aquele sprint um bocadinho mais rápido, toda aquela intensidade que sabemos quando é um jogo mesmo a sério, eles vão meter tudo. Hoje não estavam a meter tudo. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, Boa Vista, realmente entrou bem, a equipa estava sólida, e acho que é um bom treinador nessa parte de organizar equipas e colocar as equipas a jogar um futebol, não é um futebol cauteloso, nem digo nesse sentido, mas um futebol risco-free, tipo, com poucos riscos, não é? Eu acho que ele faz um bom rendimento do risco da equipa dele, ou seja, a equipa as equipas dele também não conheço assim espetacularmente bem, mas do que eu conheço dele e do que ele coloca as equipas a jogar, acho que ele é muito inteligente neste sentido. Coloca as equipas com pouco risco defensivo, ou seja, elas não são muito defensivas, mas também não estão a correr muitos riscos, mas depois ao mesmo tempo também não está a dedicar assim tanto no ataque, ok? Ou seja, não é muito defensivo, mas também ao mesmo tempo organiza a equipa de forma que ela não tenha muitos riscos. E foi o que aconteceu. O Porto não teve muitas oportunidades, não teve remates, acho que o único remate à baliza foi o golo. E é assim um bocadinho que eu vejo a abordagem que o Boa Vista teve. Uma equipa que tentou não arriscar na defesa, ok? Mas mesmo assim conseguiu, que é uma coisa difícil, que é não arriscar de um lado e ao mesmo tempo ter oportunidades do outro lado, porque isto aqui é uma manta, puxas de um lado e não dá no outro, metes tudo na defesa ou metes tudo na defesa, não dá para ter no ataque, mas apesar de eles jogarem defensivamente, que é normal, não é? E eram as oportunidades deles, desenvolveram o futebol, a bola corria bem para o ataque, não é evidente, não eram favoritos, não é? E depois com a segunda parte a coisa mudou um bocadinho. Mas eles na primeira parte acho que se foram bastante bem. Fiquei bastante surpreendido até com a abordagem deles. Vou dar aqui um lance. Eu também acho que estes jogos não são jogos quaisquer para o Boa Vista. É um jogo especial para eles, e a intensidade também, nem estou aqui a fazer a mesma semelhança de palavras que o Conceição utilizou contra o Achoqueiro, não tem nada a ver, é o facto de ser um derby, é o facto de serem duas equipas da cidade, é o facto de eles terem um carinho especial por nós, digamos assim, e portanto isso transmite-se também para a equipa e para este jogo em si, e eles puseram isso em campo. O velho Boa Vista, digamos assim. Eu estava aqui a passar pelos lances, para passar também para ti, para analisar esta primeira parte. O Ica estava a dizer que tivemos o gol, não é? Como remata a baliza, mas aqui a passar pelo 0-0, há aqui alguns lances que se vão destacando, e o primeiro que aparece aqui é aos 13 minutos, um lance em que o Otávio, ali um bocado depois da pequena área, está sozinho com a cabeça e poderia colocar a bola, é como estou a dizer, não vi na televisão, mas no estádio ficou com a ideia que ele poderia colocar a bola onde quisesse, e colocou, mas foi ao lado, ou seja, pareceu uma grande oportunidade de perigo, uma grande oportunidade de golo.
Depois tem aqui um lance do Macutá, aos 16 minutos, neste caso para o Boa Vista, é um cabeceamento não muito perigoso, mais ou menos na zona de penalti, na sequência de um livre, penso eu. Depois aos 17 tem Ivan Marcano no segundo posto, muito perto de abrir o marcador. Confesso que não me estou a lembrar, mas deduzo que seja sequência de um canto ou algo desse género, e que tenha sido ali um lance de perigo. E pronto, e vou passando para cima. Depois tem aqui um lance do Eustáquio na ressaca do remate falhado do Taremi, atirou ligeiramente por cima. Há também ali uma boa jogada estudada num livro, que também deu um lance de perigo na primeira parte, para o Porto. Depois temos aos 34 minutos um lance de perigo do Boa Vista, que foi de perigo mais pela questão do falhanço do Diogo Costa, que é, acho eu, Sebastião Pérez remata forte de pé esquerdo, fora da área, Salvador Agra tapa a visão de Diogo Costa, no lance quase proporcionava um frango, grande ocasião para os visitantes. Depois a bola ia sair pela linha lateral e o Eustáquio ainda complementa esse alívio. Este lance também não vi, mas lá fiquei também com algumas dúvidas da posição do gajo que está à frente do Diogo Costa, se não estaria fora de jogo. Neste caso, o Salvador Agra. Pronto, e assim, a dali na diagonal foi isto que me apareceu no 0-0, Prato. Tens aí notas para dar esta primeira parte? Esse lance que eles dizem que é do Marcano, eu acho que é o Uribe que cabeceia e a bola ia para dentro da baliza, não era o Marcano que ia marcar, a bola ia diretamente para a baliza e o gajo tirou o defesa do Boa Vista. Eu acho que é o Kenan. Está aqui o vídeo, até posso ver para relembrar. Eu acho que é isso, acho que é. Cuidado okay, acho que é. Ok, não foram muitas as oportunidades, portanto eu acho que me lembro dessa. Seja como for, foi um montante que este a tónica é que foram poucas, não é? Foram claramente poucas. E tendo sido poucas é um sintoma de que aquilo não esteve fácil. É o que estávamos a dizer. Eu, apesar de poder concordar com isso que estavam a dizer, a questão da intensidade e tudo mais, eu acho que mesmo assim não senti que a malta não tivesse com empenho, acho que aqui funciona um bocadinho esta psicologia do não poder errar, que é o que nos está a afetar a nós e a todos, e a Braga e a Benfica, claramente. Os jogos estão a ficar muito marcados, por isso é óbvio que o Braga esta semana não se notou, porque marcaram incrivelmente cedo, marcaram para aí aos 3 minutos, e é o grande antídoto para esta termideira, que é marcar cedo nestes jogos. É o que eu recomendo para os nossos próximos jogos. Caso contrário, vai ser este sofrimento nos próximos 4 jogos. Mas eu acho que é mais isso do que a questão de baixar a intensidade ou o empenho, ou não sei o quê. Eu acho que é mais um medo de errar que está um bocado na cabeça dos jogadores nesta altura. E isso notava-se muito porque, apesar do Boa Vista estar organizadinho e tal, houve ali 2 ou 3 lances em que nós de repente estávamos com linhas de passe. Por exemplo, há um lance em que está o Taremi com linha de passe para o Evanilson para a direita e com o PP na esquerda, escolhe o Evanilson, que é claramente a pior opção, quando a opção do PP era uma opção muito boa. Há um lance em que o próprio Taremi também a bola é um passe, dá só o jogo, mas depois deixa passar para o Evanilson, depois outra vez defende para o jogo, volta a fazer um mau passe. Houve vários lances em que nós conseguimos jogar o suficiente e com criatividade suficiente para ultrapassar a organização de Boa Vista, mas que depois a definição, por um motivo, por outro, havia ali sempre qualquer coisa. O próprio PP não teve super inspirado, por exemplo, no 1 para 1. Houve várias vezes que conseguimos pôr o PP 1 para 1 com a defesa já tipo na quina da área, e ele não conseguiu, só uma vez conseguiu esse lance que depois acaba com o Otávio, que conseguiu passar. Muito do outro lado também passou pela exibição também fraca do Manafá, que também conseguimos encontrar o Manafá 1 para 1 várias vezes na primeira parte, mas ele não conseguiu fazer nada. Portanto, eu acho que as exibições individuais, sobretudo no último terço, estavam a falhar-nos.
E isso é que fez com que a primeira parte fosse, para mim, já sei que Conceição insistiu na tónica da intensidade, mas para mim acho que foi mesmo qualidade, né? Na definição, e se calhar muito por aí é que não sei se o Conceição também tentou ter um bocadinho mais de qualidade, por exemplo, em vez do Manafá ter o PP, não é? Voltar a juntar ali o Galeno, acho que também foi um bocado por aí, porque eu não estou a ver que se ganhe muita intensidade pondo PP de lateral direito e Galeno em campo. Não, acho que ganha-se outras coisas. Muito bem. Fica a análise, mas lá está, a primeira parte não colheu frutos e a Conceição fez questão de mostrar isso com uma tripla substituição então ao intervalo. Entrou o Galeno para o lugar de Eustáquio, logo se vê se foi mesmo para o lugar do Eustáquio, mas houve aqui uma reconfiguração também do 11, mas entrou o Galeno, André Franco e Tony Martínez, saiu Evan Nilsson, Manafá e Eustáquio. Icas, tu chegaste do intervalo, viste esta substituição, esta turbulências de substituições, pensaste em alguma coisa? Visto que o Conceição não estava de acordo, achaste bem, achaste mal? A saída, por exemplo, do Evan Nilsson, de facto, um bocado apagado do jogo, achaste isso? Sim, esteve, claramente. Mas gostei muito das três substituições. Primeiro, eu gostei das substituições individualmente, ok? E a soma das três substituições também gostei, porque quando a coisa está a correr mal, não é, aliás, correr mal duas coisas. Além de estar a correr mal, o jogo estávamos a correr mal, está a 0-0, então não estávamos a jogar grande coisa, o jogo estava bastante monótono, parado, sem quebras, sem... É que podíamos ter tido oportunidades e a coisa não correu bem, não, acho que não tivemos grandes oportunidades na primeira parte, o jogo estava monótono, o Boa Vista estava a conseguir acalmar o jogo, levar o jogo suave, lá também a demorar tempo nas suas marcações, que é perfeitamente normal. Ou seja, acho que a tripla, além das substituições terem sido feitas boas individualmente, Ivan Nilsson claramente a jogar mal, Tony está num bom momento de forma, entrou, Manafá, neste caso, o senhor não é bem Manafá, mas é tipo o PP para trás e o Galeno para a frente, e o Franco também parece-me estar num bom momento de forma. Por isso, então, os jogadores estão em bom momento de forma, e os três ao mesmo tempo, também parece que quebra, dá aqui alguma tentativa de quebrar o momento, não é? Tentar fazer alguma coisa diferente, mudar radicalmente a estrutura não vai mudar muito radicalmente, mas mudar ali radicalmente pelo menos o 11, não é? Porque então 3 jogadores saem 3, maneira de quebrar esta relação que estávamos a ter com a Vista, que era uma relação que neste momento era melhor para eles, não é? Porque estavam a conseguir fazer, o objetivo deles estava a ser atingido, que era acalmar o jogo, um jogo mais lento, mais parado, não é? Em busca do empate, e nós não, queríamos revolucionar a coisa, não é? Ter o jogo mais rápido. Por isso, e depois, ao mesmo tempo, continuando agora individualmente cada um, ao mesmo tempo, o que é que ele faz? Mete Galeno, que é o maior destruidor de monotonias que nós temos, não é? Apenas não temos mais, porque até quando depois da expulsão até seria interessante entrar outro Galeno, mas já não havia mais Galenos para meter. O André Franco, eu fiquei bastante surpreendido na parte ofensiva do Porto. Acho que depois ele ofensivamente teve um bocadinho mal, na minha opinião, não conseguiu dar o apoio ao PP que era preciso, mas na parte ofensiva gostei da abordagem que ele estava a ter, estava bastante bem posicionado. Está a soltar-se um bocadinho mais, está a ganhar um bocadinho mais de confiança, que confiança é quase tudo a este nível, não é? Os jogadores que vêm de Estoril para jogar para um clube como o Porto ou têm uma capacidade mental incrivelmente grande, ou então é difícil, e é muito difícil de apanhar jogadores com uma mentalidade muito forte. Pronto, e foi isso. Martínez, estou grande fã, mas sinceramente hoje acho que ele não, eu acho que ele combina bem com o Taremi, né, como hoje, tipo, entrar suplente. De início eu acho que é um pouco complicado. Quando a defesa já está um pouco cansada, quando o jogo já está mais partido, é quando eu acho que ele é capaz de ter mais algum impacto. Quando joga com o Taremi, com os dois juntos, sozinho não, na tática tem que ser um bocadinho diferente, mas com os dois juntos acho que ele tem mais impacto nesta altura. Muito forte a segurar a bola e colocando os colegas a marcar e fazer esse tipo de jogadas. Já teve várias assistências e várias excelentes intervenções. Hoje teve uma também muito boa, por acaso. Se calhar passou um bocado despercebido, mas eu, como sou fã dele e tenho alguns amigos que são anti-Tony Martínez, eu estou sempre a reparar nos detalhes todos do homem. E foi isso. Muito bem. Vais decorando, portanto, é o que estavas a dizer, não é? As peças mudaram, o grupo, a tática era a mesma, mas com as peças diferentes e claro, trouxe dinâmicas diferentes. Em termos de lance, para passar a bola ao prata, até ao golo, não é que haja assim algo de relevante a registrar. Refere aqui um remate do Galeno, de longe, ao lado,
e o Vendel também aparece com perigo perto da área de Boa Visteira, mas decide mal com um cruzamento largo. São os lances que aparecem de perigo antes do então golo. Mais uma vez, desta vez não foi preciso a chuteira sair, mas mais uma vez André Franco a sacar claramente o penalti e pronto, a permitir que nos colocássemos à frente do marcador, mas para nos colocar à frente do marcador é preciso marcar. E aí temos que dizer que Taremi foi irrepreensível na marcação, apesar de Bracali adivinhar o lugar, e depois do que tinha acontecido na primeira parte, em que há ali um possível lance de penalti, em que o árbitro interpreta que Taremi sacou o penalti e deu-lhe amarelo, essa tensão, etc. E depois agora surgir o penalti e vai ele marcar, e depois estar naquele momento e executar da forma como ele executa, não é fácil. Portanto, também dou aí um méritozinho ao Taremi, mas prata, pronto, aí era só para te passar a bola, dando só mais esses dados, ou seja, até o lance do gol não apareceu assim grande coisa, e depois surge o gol, mas queria a tua leitura também das alterações táticas de Conceição. Táticas e técnicas, não sei como queiras dizer, as alterações efetivas das substituições. Em relação às alterações já fui dando um Amiré, que basicamente era tirar o Manafá do jogo, que não estava muito inspirado, e mesmo o PP estava, também não estava a dar, por exemplo, a profundidade que o Galeno dá ali, portanto, claramente foi... E as diagonais que o Galeno dá. Exatamente. Foi a tentativa de dar ali a sapatada no jogo. Acho bem, talvez pudesse esperar mais um bocadinho essas substituições, claramente, talvez pudesse esperar um bocadinho mais para tirar o Evanilson, mas não me choca nada. Martínez, quer dizer, tem estado, vem de um golo, normalmente quando entra tem sempre participações no jogo, seja de qualquer forma. E depois a questão do Franco, eu até por acaso, até nos 11 não está cá o PIS para nos lembrar de todas as jabardeiras que nós fazemos a dar o 11 da próxima semana, mas eu pelo menos pus o Franco a titular. E de facto ele quando entra faz sempre mas aí tem que meter já o prato. Puseste Franco a titular, mas puseste o Otávio no meio. Portanto. Certo, claro. Mas eu não estou a tentar, estou a dizer com isso porque eu também parece-me normal ele entrar no jogo, porque se até penso nele para titular, é normal que acho que se na equipa da segunda parte, nesse aspecto. Talvez também devia ter metido Galeno e PP, não, quer dizer, com o Martínez não. Ficaria o Evanilson. Não, meio campo. É. A questão do André Franco é particularmente engraçada, porque o gajo, mais do que o que produz, é os erros que provoca no adversário, que já é o segundo penalti seguido que saca, não é? E também sacou uma expulsão, não foi? O que é que ele fez lá? A expulsão não sacou, foi expulsão, mas depois o VAR reverteu. Se é isso que estás a lembrar. Expulsou que na cara. Pois é, empurrou o Malicão. Mas claramente sacou um penalti em Passos de Ferreira. E antes, no jogo anterior, também aconteceu qualquer coisa que eu não me estou a lembrar agora, mas sempre com ele. E é engraçado que quanto mais não seja, ele é assim um bocado de talismã, não é? Portanto, quando as coisas não estão a correr bem, é bom metê-lo lá para dentro para ver se ele cria qualquer coisa. Mas de facto, ou seja, as coisas mudaram, mas as oportunidades também não foram muitas, não é? Mas apesar de eu achar que estávamos melhor na segunda parte. As oportunidades surgem na parte final, mas aí já temos que meter temos aí duas ou três oportunidades engraçadas, já quando o jogo estava completamente partido, digamos assim, nós a defendermos e a serem eu acho que vale a pena falar do ok, chegamos ao golo, tudo bem, mas o que marcou francamente este jogo é a questão do erro de Marcano, não é? Que nos pôs numa aflição, porque dá sempre a ideia que nestes jogos o que é difícil é entrar a primeira, não é? E quando entrou a primeira, no momento em que podíamos desfrutar dessa segurança, o Marcano faz expulsar de uma maneira absolutamente
como é que eu ia dizer, infantil, Ridícula. certo? Mas também sabem qual é que ele queria fazer ali naquele lance, não é? Tipo, Não, ele não dominou a bola, a bola fugiu-lhe e e depois ele tinha até duas tentou até apanhar opções. a bola, foi depois. Assim, ele Não, domina a não. bola, parece que vai fazer uma finta, vai fazer qualquer Vai coisa. rodar, Não, vai a bola passa rodar, por atrás, baixo. talvez. Não, eu acho que é simples, um simples domínio. Ele simples domínio talvez. e a bola passa-lhe por baixo. Certo, mas ele parece que quer dominar em rotação, ou para Pois. passar ao Vendel, ou para passar ao Diogo. Mas é uma coisa que não é de uma dificuldade elevada, não faz sentido nenhum ele desequilibrar-se a fazer aquilo. Enfim, o Marcano este ano estávamos a sentir saudades deste Marcano, que é um desastre às vezes, não é? Há sempre jogos em que o Marcano é um desastre por ano. Eu lembro uma vez que nós estávamos em Alvalade já estávamos a encomendar a caminhonete para ir ao Jamor. O Marcano lembra-se de fazer uma estupidez qualquer, o Sporting marca e depois nos penaltis fomos com o caralho. O Marcano a falhar. Com o Marcano a falhar. É um jogador muito dado é um jogador muito fiável, mas há sempre um joguinho ou outro em que ele faz assim um erro inacreditável. E foi este. Não é? Felizmente estava lá a minha filhota para nos salvar desta. Mas essa é a grande questão. Desta agrura. Estás a dizer o erro do domínio. Ponto. Aí certo. acontece. E depois é o dilema. Depois há o dilema. Tens de tomar essa decisão. Mas o dilema é assim. Somos uma equipa altamente profissional. Os defesas têm que saber o que fazer nesta altura. Isto não é uma decisão só do defesa. E aparentemente decidiu bem, porque já foi validado pelo. Em termos de resultado. Não. Sim, ok, mas já foi validado pelo Conceição. A decisão. Foi validado pelo Conceição. Não sabia. Foi. O que é que ele disse? O que é que a Conceição disse? Disse que ele é um. Lá está, eu apanhei num deles, tipo, ou na conferência, mas que mostrou maturidade naquele lance. Portanto, concordou com a decisão tomada. Por acaso eu tenho uma opinião bastante formada sobre este tipo de situações. E eu também. Ok, então bata tu primeiro, Frota. Discordo completamente. Do que ele fez? Do Conceição e dele. Sim. Não. Eu não discordo nem. Okay, eu nem discordo nem concordo. Eu só vou dar qual é que é a minha visão sobre o que é que passou aqui e qual é que eu acho que é racionalmente o que é que deve ser feito. Primeiro, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isto é que o homem tem 2 segundos para decidir, ok? Isto não é pausa, time out, e tenho aqui 3 minutos, vou refletir e faço aqui umas contas de cabeça e tal, e acho que é isto. Não, o homem teve 2 segundos para decidir, por isso as decisões são feitas instintivamente, de feeling, de se eles já falaram sobre isto, foi o que eles já falaram sobre isto. Tipo, é uma coisa que é muito difícil dele ter tomado em consciência a decisão. Isto tem uma sorte, ou seja, ao mesmo tempo tem uma sorte envolvida muito grande. Ele se toma a decisão, random, sorte. O que é que eu acho que aqui é importante analisar? É importante analisar o fator mais importante para esta decisão dele é quanto é que está o jogo, neste caso está um 0, e qual é que é o timing da jogada, não é? Ele fez a falta, que aos 66 minutos? Não é? Eu acho que isto aqui é um fator mais 5 importante. minutos depois do gol, sim, para isso. 66, pronto, ok. Como é evidente, se isto são 10 minutos ou 10 minutos de jogo, era ridículo fazer isto, não é? Tipo, é melhor deixar entrar o golo e provavelmente um golo é melhor. Quer dizer, isto não é um golo, é uma oportunidade de 50%. Vamos colocar assim a coisa. Nem que o homem tenha 50% para marcar golo. Deixar o homem ir para os 50% contra o Diogo Costa. Se marcar para fixe, não marcar, corremos esse risco. Deixa-me só confirmar. Espera aí. Pronto, só para contextualizar então, deixa só recuar aqui. Minuto 59, marcamos um golo. Muito difícil de acontecer, sem grandes oportunidades para isso. Passados 7 minutos, há então o tal lance em que o Marcano domina mal a bola e decide agarrar. E tu ias concluir? Icas. Assim, podemos colocar isto como um problema, ok? Isto é um problema, o que é que ele deve fazer? E para mim, neste problema, acho que existem 3 fatores que são importantes e alguns não tão importantes, ok? Mas os mais importantes para mim é quando é que... Ok, estamos a ganhar, empatados, a perder, whatever. Quanto tempo é que falta para acabar o jogo? E quem é que é o jogador que vai isolado? Nós, por este caso, vai um jogador isolado, vais fazer falta para vermelho ou não, ok? Era o Manga já agora. Ok, não sei se o rapaz é bom ou não, mas se fosse o Messi, né, a gente tem... Depois também aqui outros pequenos fatores, que é quem vai marcar o livre é o Messi? Ou é o gajo que marcou? Acho que decidiu um jogo contra o Vitória, muito perto do final. Pronto, ok, pronto, até tenho alguma habilidade. Claro que isto não é um problema e estamos aqui só na perspectiva teórica da coisa, não é um problema difícil de analisar. Mas acho que o fator até mais importante acaba por ser o tempo, não é? Se este lance é aos 10 minutos, eu acho que isto era um erro da parte dele
agarrar o jogador e levar vermelho, não é? Acho que é do senso comum. O jogador nem precisa ser uma grande vedeta, basta o gajo ser um jogador médio que vai marcar golo, não sei, 30% das vezes, ou 40%, não sei. Que não vale a pena o risco nessa altura. Pá, se isso fosse aos 88 minutos, acho que é evidente que quer claramente que tem que o agarrar. Acho que ele aqui está aqui naquela posição em que é difícil de fazer uma avaliação de eu, pelo menos, ter a minha opinião de dizer, acho que é claramente bem jogado ou claramente errado. Acho que está naquele limbo ali, sei lá, se fosse, por exemplo, aos 50 minutos 0-0, pá, tenho mais tendência, por exemplo, 50 minutos 0-0, acho que tenho mais tendência a que ele agarre logo e leve vermelho e está feito. Porque se sofremos um gol 1-0, as hipóteses de dar a volta, se estão marcados 2 golos, é um bocado complicado. Prefiro, se calhar, ter que marcar um com 0-0 do que marcar 2 com 11. Mas sei lá, isto é tudo uma cena no campo teórico. Só acho que o importante neste fator era o tempo. E na realidade faltavam 66 minutos. E aquilo bem esticadinho, era um quarto de hora, não é? Mas deixa então ouvir a opinião do Prata, que é contrária, e pareceu mais... Certo, é verdade. A minha contradição, eu não sou mega pró a favor de ele ter feito. A mim parece-me que ele decidiu bem. Faltava pouco tempo, o jogador isolado, probabilidades altas de marcar golo, o jogo estava muito morto, não é daqueles jogos que está uma casa a arder e que nós qualquer momento podemos marcar um golo, não, estava mesmo difícil marcar golos. Se o homem empata, não sei se não vai ser fácil marcarmos um, não é? Faltam 20 minutos, vou vista a demorar tempo. É isso, terminar. Bota para a teia. Eu não consigo dizer que são só disparates. Não, claro que tudo o que dizes faz sentido, mas eu juntava mais uns fatores. Primeiro, nós estamos ainda na memória e se calhar no título, no final do campeonato vamos, espero bem que não tenhamos de nos lembrar do que aconteceu no jogo com o Gil Vicente em casa, em que a partir do momento em que ficaste com menos um, perdeste de tal forma o controle do jogo e a equipa tornou-se num passador tal que eu fiquei logo com a ideia de tipo, se calhar preferia que eles empatassem e ter a equipa e ter 11 contra 11. Acho que porque o que aconteceu nesse jogo foi tão mau e por exemplo, também lembram, por exemplo, do jogo com o Inter perdemos com o Gil, quando ficamos com o Gil já estávamos empatados, sim, é verdade. Mas logo sofreste 2-1. Certo, mas sofreste 2-1 e depois tiveste uma outra expulsão, mas já estavas a perder. E o 2-1 não caiu como um raio, não. Foi uma sequência de várias oportunidades. Sim, mas caiu. Nesse, por acaso, caiu como um raio, do nada. Sim, foi um penalti. Mas tudo bem, mas eles marcaram num penalti de merda, mas podiam perfeitamente ter marcado noutra circunstância, porque tiveram jogadas para isso. Portanto, eu acho que a equipa, o Inter também, não tivemos a capacidade de defender a 10 contra 11, já sei que o Inter tem outro poderio. Vários jogos em que perdemos pontos este ano com menos um. Portanto, lembrei-me disso, junto a esse fator. E depois há aquela coisa de que eu tenho sempre a ideia de que o 11 contra 11 a jogar em casa, as oportunidades quanto mais não seja eles próprios vão encostar-se atrás com 1-1, portanto, e acho que é mais fácil 11 para 11 nós fazermos valer a nossa superioridade, sinceramente. Portanto, eu acho que claramente, e depois o fator mais importante foi o que tu disseste. Quanto tempo é que falta para o final? E acho que ainda faltava muito tempo, e era muito, do ponto de vista de que é muito tempo para estando empatados, é muito tempo para nós chegarmos ao segundo golo, não estando com menos um, também é muito tempo para defender com menos um. E, portanto, eu claramente, entre as duas coisas, prefiro jogar 11 para 11, porque acho que nós somos o Porto, eles são o Boa Vista, nós somos superiores, temos que fazer valer a nossa superioridade 11 para 11, 11 contra 10, é normal que as forças se equivalham, e depois a própria forma como o jogo sucedeu veio dar-me razão ao meu cagaço de jogar 10 para 11. O Boa Vista teve uma sucessão de oportunidades que foi uma aflição completa, não é? E que nós tivemos muita dificuldade, ou há bocado
o Icas falou e bem que não gostou muito do André Franco a defender, mas isso notou-se muito, sobretudo a partir do momento em que ficamos com -1 e o André Franco não conseguia, não chegava para tudo e parecia sempre que estava demasiado longe do sítio onde era preciso e de onde estava a surgir todas as oportunidades de gol de Boa Vista, que era através do tal Gorré, que entrou para pintar a manta ali, e o PP estava ali constantemente a jogar 2-1, defensivamente, não é? E o André Franco chegava sempre atrasado, e eu acho que desse ponto de vista até posso já dizer que fazendo uma pequena crítica ao Conceição, que demorou muito tempo a fazer aquela substituição do Grujic. Acho que já foi tarde demais, devia ter feito muito mais cedo. Eu sei que não queria tirar ele provavelmente não queria tirar o Taremi do jogo, mas pareceu-me óbvio que nós tínhamos que fazer alguma coisa de maneira a estancar ali pelo menos aquela hemorragia do Gorré. E pôr ali a partir do momento que eles meteram 2 pontas de lança, ter a capacidade de ter ali mais gente para tirar a bola da confusão e mais pernas, pôr mais pernas em frente à baliza do Diogo Costa. Acho que isso falhou redondamente. Acho que o Conceição ficou um bocadinho a nanar. Acho que, eu não digo logo a seguir à expulsão, mas mal saiu aquela primeira jogada do Gorré, ou aquele primeiro remate à meia volta à entrada da área do segundo avançado que eles meteram, era logo meter alguém. Não há vergonha nenhuma meter defesas quando estamos a jogar com -1, caralho. Isso devia ter sido muito mais cedo. Acho que demoramos muito tempo a fazer essa substituição, a dar o Grujic ao jogo e consequência, até as melhores oportunidades que tivemos foi quando o Grujic estava em campo. Eu acho que é coincidência, acho que depois o Boa Vista também estava completamente descontrolado, mas mesmo assim uma das jogadas é o Grujic que ganha a bola e sai em cavalgada e dá no Galeno. Isso eles podiam fazer com eles descontrolados ou não. Portanto, acho que claramente foi um erro do Conceição que nos fez sofrer mais do que seria preciso. Deixa-me só relembrar aqui os lances depois dessa expulsão e também concluir que, na minha opinião, teve bem, mas isto com os dados finais, não é? Ou seja, não ganhamos, portanto, bate tudo certo quando as coisas correm bem. Mas, de facto, como estavas a dizer, houve aqui 2 situações de perigo logo muito juntas, que é o Bozenec que remata sendo... Diz alguma coisa aqui? Fui eu que interrompi, desculpa. Eu esqueci de dizer uma coisa, claramente. O Marcano não só tirou-se desse jogo, como do próximo. Isso é outro fator importante. E o próximo jogo é muito importante em Arouca. Portanto, eu sinceramente acho que por todas as razões mais alguma... Vou ter que te corrigir, porque o próximo jogo é contra o Famalicão e o Marcano pode estar disponível para... Então ainda bem que me corrige, porque eu preocupei-me logo com isso e eu já sei que eu não vou pôr, já sabem que eu não vou pôr no 11, mas é titularíssimo e eu quero o máximo de titulares na... Partindo de pressuposto que só vai ser um jogo, não é? Porque este tipo de lance realmente será um jogo. Óbvio. Ainda claramente não me lembrei disso. Tiveste bem. Mas o Uribe não vamos ter, não é? O Uribe, se foi o quinto, sim. Não vamos ter. Terminei então esse assunto aí lá, mas... Não, ia só meter os lances que eles tiveram e depois ia passar a bola, porque tinha aqui 2 perguntas relacionadas com as substituições que o Prata já referiu. Porque ele teve Deixa-me só terminar então sobre a questão do Marcano. Primeiro quero acrescentar um ponto a favor da teoria do Prata, de que foi mau. Estamos a esquecer que o Diogo Costa ainda tem que se pode defender, não é? Ele vai, ainda está ali, ainda pode defender a bola. Isto não, ele não vai lá para a baliza, que vai metê-la, primeiro ponto. Segundo ponto, se o jogo ficou 1-1, eu acho, pela minha experiência desportiva e de análise estatística da coisa, o Porto deve ter, como estava ao jogo, cerca de 25% de hipótese de ganhar o jogo. Ao contrário do que o Prato estava um bocadinho a dizer, que achava que, e tal, isto o Porto somos 11-11 superiores e vamos ganhar. Não, naquele momento, 25-30% é o que pagava o mundo das apostas desportivas e deve ser aproximado à realidade, não é? Porque se não fosse aproximado à realidade, vai lá para o dinheiro e ganhas, não é? Por isso, eu diria que o Porto tinha essas muito difícil o jogo. Estava muito difícil o jogo. Por isso, no final do dia, depois de acontecer o que aconteceu, acham que tínhamos 25% de hipótese apenas de empatar? Não, acho que tínhamos muito mais, como o jogo correu. Apesar de termos, sinceramente, como a Prata disse, temos muita sorte. Pelo menos 2 lances lá que a bola passou tipo 20 centímetros do poste. Agora faço o lançamento para ti lá, mas... Ia pegar nesse lance, mas eu concordo com o que estás a dizer, ou seja, aqui não há uma decisão
objetiva sobre isso, mas de facto Não. correu bem e eu acho de facto que foi muito difícil nos pormos em vantagem, não tivemos muitas oportunidades, o Boa Vista, como falámos, estava muito bem no jogo, se calhar ainda ia chegar lá e nós íamos com o tempo, com o facto de estarmos no final do campeonato, com o facto de não podermos falhar tudo o que vocês já disseram anteriormente, iria ser complicado, mas as coisas correram bem, aparentemente defender parece ser mais fácil e nós quando até podemos marcar em contra-ataque porque o Galeno começa a correr lá para a frente. Mas não defendemos bem. Não. Pois é isso, vou pegar em verdade. lances. Tem então o Roberto Bozenecchi aos 81, remata centímetros ao lado, depois de alguma confusão na área portista. Aos 82, logo de seguida, o Yusufa, dentro da área, remata ao lado, mais uma oportunidade. E depois, ainda antes de entrar, sem esquecer que eu passei à frente a do Livros, não é? A bola não foi à baliza, porque se for, é ali um bilhete muito, muito à entrada da área. Se vai à baliza, só que foi por cima. Pelos treinos marca para aí 7 em 10 naqueles, mas nos jogos não é a mesma coisa. Mas o que ele marcou no contra o Vitória foi muito longe. Se calhar foi demasiado perto. A ideia que a especialidade é mais em força, sim. Mas mesmo ali de força, bastava acessar na baliza, quase. Estou a exagerar, obviamente que é preciso saber lá meter lá dentro. E aos 87, Roberto Bozenec com a melhor oportunidade de jogo até ao momento, cabeceamento na pequena área e Diogo Costa com uma defesa monumental. Pronto, são os três lances foi cabeceamento. Foi cabeceamento? Sim. É o que ele diz aqui. É o que está aqui. Foi cabeceamento, mas acho que não foi cabeceamento. Mas ficou bem, mas pronto. Tudo bem. Olha, eu por acaso já vi o de há bocado, já agora, aquele dos 17 minutos. É o cabeceamento do Uribe e, como tu dizes, é o Regi Cannon que tira em cima da linha, mas é o Marcano que está em cima do Regi Cannon. Então é isso. Porque se o Marcano consegue se antecipar ao Regi Cannon, é gol. Certo. Pronto, fica essa nota. Sim, mas acho que a bola do Uribe ia para dentro da baliza. Sim, não, isso ia. E ele corta. Mas ele corta, tanto foi ele a cortar como podia ser o Marcano para dentro da baliza e já com redes fora do lance. É isso. Sim. Uma grande cabeçada do Uribe. É isso. Depois da entrada do Gruites, como tu disseste bem, é André Franco que remata por cima, depois de um ataque rápido, é um falhanço também grande, e depois o remate do Matheus Uribe no final, mas esse completamente irritado com ele lá, porque bastava ter colocado a bola na linha, e nós tínhamos guardado ali mais 2-3 minutos, e o jogo tinha acabado ali. Ainda levou, o pessoal está tudo a reclamar de não se ter marcado o canto, que possivelmente teria acontecido no final da partida para o Boa Vista. Já soubeste o que se passou aí? Só vi que eles entraram em campo por causa dele não ter marcado o canto. O canto que eu não tenho certeza se é canto, que eu não vi a repetição. Pensava eu, não. O que aconteceu é que se eu fosse boavisteiro também reclamava, porque o Yusufa vai todo lançado e o Rui Costa apita. Mas vai todo lançado. Estava a meio da jogada. A meio da jogada. Se reparares, está toda a gente a dizer, os nossos avançados, estou a dizer para os outros, já acabou, escusam dizer, o Uribe até faz um grande corte, mas o jogo já estava parado. O corte do Uribe já não contou. Não, já estava parado. E melhor, isso calhou exatamente em cima dos 4 minutos. Ou seja, não deu compensações sobre compensação, que é uma coisa habitualíssima, não é? Pronto, é que eu estava a dizer que deu grande polémica, porque eu estava a andar há bocado para trás para tentar ver o resumo, porque eu não consegui vê-lo, portanto vi alguns frames, e um dos frames que eu vejo a andar para trás é esse final de jogo, o comentário na Sport TV mais em direto, e basicamente a espumarem-se, quer a apresentadora, que era a Cláudia Lopes, a dizer, que era um bocado incompreensível e que se percebia a reação do Boa Vista ter entrado em campo porque não deixaram marcar o canto, ou seja, uma situação que não era real. Depois o gajo do Sousa aí na onda, isto de facto é inadmissível, compreende-se, e vira-se para o adepto do Porto, está lá, que é o Fontoura da RFM. Imagina isto no Dragão, ele a pôr, imagina isto no Dragão, no último minuto, o Porto empatado e não deixarem marcar o canto, não sei o quê, ou seja, todos indignados por não ter marcado o canto, afinal tinha sido pior. Exatamente, mas mesmo assim eu concordava com eles, porque achei, a compensação passou-se de grande parte à beira da bandeirola de canto, com aquelas merdas. Certo. E bastava o Uribe, e quando a bola veio para o Uribe, bastava ele ter devolvido para lá, em vez de ter mandado a bola para lá. Claro, insultei-o bastante aí. Claro, é completamente idiota essa opção, não é? Basta trocar a bola. Claro. Consegui explicar isto ao meu filho de 8 anos em 10 segundos, ele percebeu logo que eu não atrasado. Ele não sabe muito bem queimar o tempo e esses truques todos, ele ainda não sabe muito bem o que é que acontece, o que é que as pessoas fazem
E eu vinha indignado e tive que explicar porque é que eu estava indignado com o Uribe, porque é que ele tinha feito aquilo. Então, pá, ele tentou marcar golos, chegou à baliza. Eu, pois, mas como tu disseste, ganhar 1-0 ou 100-0 era exatamente a mesma coisa. Certo. E também fiquei aí o pormenor de eu estar a falar com o teu filho e explicar-lhe, viste esse lance do Otávio? Fantástico. O gajo até pode não ter tocado nele, mas ganhou a falta lindo. E ele ainda não está nessa fase. Não. Pois. Ainda estou na fase de explicar, quando faz o lançamento, pode dar assim uma corridinha de 2 passos e tirar a bola, lançar a bola mais à frente, que para ele, tipo, não, regras são regras. Então a bola saiu aqui, porque é que eu vou estar a lançar mais à frente? É estar nessa fase. Tem que evoluir, de facto. Olha, vamos concluir esta parte do jogo e passar para o MVP, mas as perguntas que eu tinha para aqui eram as substituições. A primeira, que saiu o Martínez para entrar o Fábio Cardoso, não é? Há sempre esse lance, há sempre essa situação. Martínez estava há pouco tempo do jogo. O porquê do Martínez e não, por exemplo, do Taremi? Eu tenho, a minha resposta é fácil, teoricamente o Taremi iria segurar a bola melhor, iria deixar subir a equipa. O Martínez se calhar não tem esta qualidade, mas ao mesmo tempo estaria mais fresco e daria mais luta. Seria outra opção para manter. Martínez saiu para o aplauso. Sim, o aplauso. O sítio onde ele saiu. Muito bonito também da parte dos adeptos do Porto, porque é uma situação bastante complicada de qualquer jogador. Primeiro, não se vê muitas vezes um jogador entrar e voltar a sair. Mas toda a gente sabe que nenhum jogador gosta disto e acho que ali os adeptos do Porto tiveram um carinho especial para esta situação. Toda a gente compreende, não é? Eu acho que foi uma boa decisão de Sérgio. Eu acho que foi uma boa decisão de Sérgio. O Tony Martínez não consegue fazer um contra-ataque, vá. O Taremi consegue fazer até bastante bem, para o tamanho que ele tem e tal. Ele é um jogador bastante rápido. Pode não parecer, mas hoje ganhou vários sprints e ganha com frequência, não é? Ele engana bastante. Ele vai ali, exatamente. Quando o gajo vem, ele acelera e saca a falta. Já foste. Sim, e tem outra experiência e acho que foi a substituição certa. É triste, não é? Porque o rapaz tem acabado de entrar. Além disso, é claramente o melhor jogador. Claro, faltou dizer isso. Certo. Já não estava a dizer isso, era evidente, não é? Mas sim. Mas o Martínez não traz nada. Tinhas mais uma atenuante no Taremi, que era o facto de ele ter amarelo. E poderia acontecer o ficar com 9, tal como aconteceu com o Gil Vicente. Tinhas essa atenuante que poderia também contar para todos a bola, digamos assim. Mas outra situação. Dizes. Um árbitro muito imprevisível, não é? O homem em qualquer altura podia-se lembrar de fazer qualquer coisa e sim, é verdade, podia mostrar um vermelho. Apesar de ser um avançado, não é? Ser mais difícil levar o segundo amarelo. Com aquele senhor Rui Costa é tudo muito mais provável. Sim, e nós não íamos falar do árbitro, pouco falámos do árbitro, porque a questão do penalti na primeira parte, eu acho que é suscetível, pelo menos há uma câmara que pode-se dizer que é penalti, ou seja, em vez de se considerar que o Taremi vai contra o pé dele, podemos dizer que ele mete o pé à frente do Taremi, muito parecido com aquele lance do Passos de Ferreira, na semana passada, porque vê-se o jogador visto a movimentar, mas na maior parte das câmaras parece ser Taremi a pôr lá o pé, mas na outra vê-se ele mexer o pé. Uma coisa é ele estar com o pé parado lá, outra coisa é ele movimentar o pé. E a câmara que está atrás da baliza vê-se o jogador visto a movimentar o pé, mas é discutível, obviamente. Mas o que eu ia dizer tu falaste bem, Prata, que o Borré entrou ali e partiu tudo, mas como é que o Borré passa, desde que entrou até ao final do jogo, e leva amarelo tipo só aos 95 ou algo do género? Tinha condicionado logo o gajo, porque o gajo, desde que entrou, teve sempre a mandar vir com o gajo, sempre a mandar vir, mas sempre, se calhar algumas vezes com razão. O Taremi tira-se na área e é amarelo. E é esta dualidade de critérios que obviamente eu não posso admitir, não é? Acho incompreensível. E no caso do Borré, se calhar o moço tinha-se acalmado um bocadinho, que ele entrou todo excitado e de facto complicou-nos ali as contas. E pronto. A outra substituição que há bocado tinha para falar era a questão que tu já levantaste, que era a questão do Gruitch ter entrado mais cedo. Isso também foi a substituição correta a sair do Taremi, mas aí acho que já não havia mais ninguém para tirar. Dos gajos da frente teria que ser o Taremi, porque os outros estavam mais frescos. Sobre o árbitro, queria só um minuto sobre o árbitro, também não quero falar muito mais sobre ele, porque ele é tão mau que acho que não precisamos falar muito sobre ele. Mais do que dualidade de critérios, acho que é um fraco, estou sincero. Claro que ele, o amarelo ao Taremi é ridículo e há mais lances, mas ele também prejudicou o Boa Vista em vários momentos durante o jogo e prejudicou-nos a nós. Ele só é fraco, estás a ver? Ele é mau. Antes de se poder prejudicar a nós ou o que for, ele é mau. Ele não pode ser artificial. A da primeira divisão não pode ser. É inadmissível a um senhor como aqueles apitam um jogo desta importância, não é? O momento em que ele apita para o final do jogo define-o como árbitro é muito fraco.
Tanta coisa má que ele fez hoje. Tanta coisa má. 4 O minutos, Yusufa sei lá. tinha acabado de driblar um gajo nosso, estava Claro, é enquadrado, depois tabelou com outro. Claro, depois a jogada acabou por ser perigosa, mas mesmo que não tivesse sido perigosa, aquele momento em que ele apita para o final, eu depois recomendo, vão ver, é muito fraco ele. Mas eles na televisão percebem que ele... de um jeito de caraças, mas é muito fraco. Eles na televisão percebem que ele apita antes? Opa, não, eu vi isso já naquela cena vi há bocado, enquanto nós fizemos aqui a nossa pausa. Aquela cena do final do jogo, do árbitro lá a comentar. Sim. E ele mostra o momento em que ele apita, que é incrível. É uma estupidez completa. Ok. Muito bem. A cena do Taremi só custa porque o Taremi, coitado, o moço já é incrível. Não tem a mínima hipótese. É um bocado. Não quiser pode marcar penalti. Se ele marca penalti e vai ao VAR, nunca vai tirar o penalti de volta, porque como tu dizes, há lá uma câmera claramente. Mas se ele também não. Porque é que ele não segue o jogo? Porque é que ele marca isso? Não, assim, é isso. Deixa eu lá. É o egocentrismo que guia a vida destes árbitros, porque eles. Como é que eles algum dia iriam aguentar sofrer todas estas agruras? Não, porque são egocêntricos, querem estar no centro das atenções viradas para ele, e ele quer ser o gajo que é o justiceiro que dá amarelos ao estupor do gajo que simula sempre. É isto. Pois. Pode ser por aí. Olha, vamos então ao MVP, que isto já está a ficar longo e ainda temos aqui os comentários do nosso pessoal para ler. E que comece por ti, teu MVP. Mas eu, neste jogo não há um claro MVP. Tu já foste falando no início. Mas acho que é muito difícil haver um claro MVP, mas a minha escolha recai sobre o PP, né? Hoje teve duplo trabalho, jogou nos dois lados pelo menos jogou sempre à nossa frente, olha lá, mas viste? Sim. Sempre à nossa frente. Nós hoje fomos uns privilegiados porque o jogo teve sempre do nosso lado. Sim. O jogo teve sempre do nosso lado, exatamente. Estava um senhor atrás de nós que dizia que na segunda parte ia para o outro lado, devia ter ficado no mesmo sítio. É isso. PP para mim foi o melhor jogador, mas acho que neste caso não é muito fácil escolher um MVP, não é claro. Se pudesse escolher um segundo, talvez escolher o Pep. Primeiro porque tenho os nomes igual e é sempre giro. Os nomes iguais é sempre giro. E porque o Pep realmente não teve nenhum erro e teve bem em alguns lances que podiam até ter corrido mal e ele sempre decidiu bem. É isso, aqueles 40 anos a distribuir. Não? Há ali um lance em que o Wendel está a tentar controlar a bola e ele embrulha-se ali com o Wendel e dá uma jogada perigosa. Mas nesse lance é culpa do Wendel. É sempre culpa do Wendel esses lances. É sempre culpa do Wendel. Mas eu teria que rever, porque eu na altura fiquei. Eu também, o meu instinto sempre é pôr a culpa no Wendel, mas ali não sei se é mesmo culpa dele. Apesar de inicialmente ser culpa do Wendel, não sei se no final o Pepe também não estava. Mas pronto. Eu também dou MVP a outro, dou ao Uribe, porque gostei, acho que ao nível se classifica-se no último lance, desculpa lá. Não, sim, poderias ter razão. E também vi um amarelo, não é? Mas eu esqueci-me agora, mas agora já não volto atrás. Fica o Uribe, acho que globalmente acho que foi a exibição que gostei mais equilibrada. Está no lance que dá o penalti, marca o lançamento, não? e recuperou muitas bolas, fez uma das coisas que mais marcou na exibição do Uribe também já não contou, que é a história do corte no último certo. No final também já não contou, mas eu gostei do Uribe. Estatisticamente acho correto, na prática. Estatisticamente acho correto. E LVP é óbvio para Marcano, mas também não gostei nada da primeira parte do Manafá. Estatisticamente voltas a estar correto. Pronto, a minha opção não vai falar nenhum, vai outra vez para André Franco. Porque eu achei mesmo que o jogo estava difícil, mas o facto do jogo teve vários episódios, portanto é difícil de eleger um MVP com aqui é mais um momento do jogo, que aqui nem é um momento do jogo, depois há de facto a expulsão do Marcano, mas eu achei que está mesmo difícil de desbloquear a coisa, e foi outra vez o moço a desbloquear, a ganhar muito bem aquele lance no momento certo, no timing certo, e pronto, e desbloqueou o lance. Por aí, o destaque para ele. Há a defesa do Diogo Costa na segunda parte, mas também há o enterro do Diogo Costa na primeira.
há esses altos e baixos em quase todos os jogadores. Ainda agora falaste da questão do Uribe. O PP também teve bem em alguns lances, mas tipo, de vez em quando não passou, de vez em quando tentou ali a sair quando já estávamos com 10 e perder a bola. Houve sempre. E teve alguma dificuldade em controlar o Gobert. Também conta. Sim. Isso. Lá está aí, se calhar aí por ter menos ajuda, levou uma cueca. Sim, a culpa pode não ser toda dele, de facto, é verdade. Portanto, como não houve assim, vou por aí na questão de ter sacado penalti, porque vi o jogo complicado e por isso eu não consigo criticar muito o Marcano, apesar de compreender os bitites, mas achei mesmo muito difícil pôr-nos à frente do marcador. Poderia não ter aguentado, bastava o livro ter entrado, que ruía logo tudo da decisão de Marcano. Olha, calhou bem, portanto está perfeito. Vamos aos comentários do pessoal, para depois ainda falarmos mais um bocadinho, de facto ainda estão aqui alguns. Começar aqui com o José Carlos Silva. Boas, hoje tivemos um jogo que fez, tal como o do Santa Clara no Dragão, lembrar daquela nossa sequência de jogos na volta do Tugão, durante a pandemia, na qual íamos ganhando, mas não íamos apresentando um grande nível exibicional. E tal como nessa altura, hoje também vamos causando um nível elevado de choro àqueles que já contavam com a nossa perda de pontos após a expulsão de Marcano. E como terão eles ficado após a defesa do Diogo Costa? Pergunta ele com um emoji aqui, engraçado. Continuando ainda, presumo que com a mesma cara que o Galamba andará desde sexta. Isto porque o problema não é o Porto ter ganho, o problema é a cabeça com que eles ficam. E pondo aqui uma imagem do Taremi. Continuando ainda o comentário do José Carlos Silva. Vai, sem muito a dizer, aponto o mesmo que o Mr. Quintas são todos chamados a encher o Dragão, já que o Fama resolveu ir rodar grande parte da equipa, com um claro cheiro na segunda mão da Taça de Portugal. MVP, Mil e do Prata, ou seja, o José Carlos Silva aqui antecipava o teu MVP, que errou. Mil e do Prata, Diogo Costa. Quais os vossos 11 para a Taça da Liga, com pouco descanso e muita fadiga pelo meio? Deveria querer referir Taça de Portugal. Sérgio Conceição hoje voltou a atingir números importantes, 200 jogos pelo Porto. Sem mais tema, um abraço, um bom domingo e feriado. Viva o FTCP. Se ainda for a tempo, ponham o som dos vossos rádios, auriculares e colunas mais altos. E depois coloca aqui um som do estádio. Vou deixar o som para o final, depois prometo que puxo aqui. E terminamos assim. Vou ler os outros comentários. Aí a questão do Famalicão, que é um bocado surpreendente, porque o Famalicão, uma vitória do Famalicão ainda os punha na discussão da Europa, e eles abdicaram completamente para a segunda mão da Taça de Portugal, que é, pronto, é surpreendente, mas também diz que temos que estar um bocado alerta nesse jogo. Certo, e pode ser que no jogo do campeonato também abdiquem quando jogarem contra nós. Prefiro Pedrosa. Provavelmente não vou a tempo, mas volto a não entender a não inclusão de Namazo. Evanilson péssimo hoje e Taremi nunca apareceu em jogo. Nunca apareceu em jogo. Espero um jogo mais tranquilo quinta-feira. Abraço. The Mother of All Conquests. Não vi o jogo, acompanhei a moda antiga pelo rádio. Foi tão injusta a vitória como pintaram na Antena 1. Bem, importa é ganhar. Como sempre digo, nem que seja por 0-0. Melhor em campo o PP, Mágico ou o Diogo clean sheet. 3 pontos, ninguém desarma. Siga. Aqui ele estava a questionar qual destes seriam e o PP foi um dos eleitos. Dragão de Ouro. Não é injusta a vitória. Nós dominamos grande parte do jogo até aos 60 minutos e depois mesmo eles falharam as oportunidades. Exato, e mesmo com 10 também tens oportunidades. Que foi uma termideira do caraças, mas não é injusto o resultado. E confirmo, o Famalicão se ganhasse ficava a 3 pontos do Aroca, que vai jogar connosco para a semana. Portanto, certo. É um absurdo. O 11 que eles apresentaram em Alvalade é mesmo assumir que iam perder. Pronto, eu já sei que jogar em Alvalade é difícil, mas não percebi. 2-1, não foi mal. Dragão de Ouro, nem sei o que dizer, foi um jogo intenso e bem disputado, em que novamente tivemos dificuldades a criar. Manafá sem velocidade e mudança de velocidade que tinha retirou-nos algum poder de desequilíbrio pela direita, sobretudo sem João Mário. Acho que Galeno tem de jogar para conseguirmos aproveitar a largura. Não gostei das mexidas de Sérgio Conceição, partimos o jogo na segunda parte e perdemos o controle do jogo. Após a expulsão, acho que demoramos a estancar o nosso lado direito, acho que nesse momento era
dispensável o Franco em campo e tinha feito mais sentido a frescura de Martínez do que manter Taremi. Difícil escolher MVP. Otávio, talvez pela quantidade de duelos que ganhou, num meio campo musculado do Boa Vista. O Otávio também, no início do jogo, teve muito em jogo. Na primeira parte, nesta luta. Otávio parece que aquela entrada dele, mas a entrada dele ali a provocar toda a gente, eu acho, vou dar a minha opinião, mas isto é aquela coisa muito distante, não é? E pode estar completamente errado. É bom arriscar mesmo, mas eu acho que é porque o Rui Costa é um árbitro muito fraco. Ele entrou naquele estilo de Armaxilia e tudo o que ele pôde nos primeiros 10, 15 minutos, tudo que ele pôde e não, coisas que já nem podia, ele foi lá na mesma, não é? Aquele estilo dele bastante agressivo, hoje foi exageradamente no início, e eu acho que tem sentido. Certo, mas eu não vou pelo árbitro, vou pela questão do jogo e pela questão do derby, pela questão da forma como estava a ser e que se calhar também era necessário, não sei. Ele tentar puxar um bocadinho isso para o jogo ser muito amarelado, uma coisa desse género, que ia ser sempre tendência a favorecer-nos, talvez fosse por aí, mas claramente o que ele fez no início foi provocado, pensado, definido antes de entrarem em campo. Não acredito que ele tenha sido do nada, que ele hoje entrou, estou zangado com a vida, eu vou implicar com 4 gajos em 10 minutos. Ele já implica muito, mas também não é tanto, não é? É o nosso Otávio. Amo do fundo do coração. Mas eu acho que ele é um dos gajos que está tapado por amarelos, portanto isso preocupa um bocado. Mas ele nunca leva amarelos, ele já falou sobre isso, ele nunca leva amarelos para testar, nunca. Se tu vês, ele leva, porque a maneira que ele transmite cá para fora, toda aquela energia dele, mas ele quando está a falar com o árbitro, ele está a comunicar bem, não está a insultá-lo, a baixá-lo, a tudo. Pelo menos foi isso que ele disse, e na realidade transparece um pouco para o outcome da coisa, não é? Porque se ele não leva amarelos e nós vimos aquilo frequentemente, não vou dizer agora que os árbitros gostam todos dele, não devem gostar certamente, ou que são todos esportistas porque não são, por isso ele não leva amarelos porque na realidade os árbitros acham que ele não está a fazer nada que seja para levar amarelo, quer dizer, transmite uma imagem cá para fora horrível, não é? E que é bastante diferente do que se calhar o árbitro está a interpretar e a ver, não é? Certo. Olha, vou acabar de ler aqui, estamos a ficar sem tempo também. Boas, match day. Boas, vitória sofrida, mas justa. Primeira parte a jogar muito pouco, muito parados, quase todos, sem arriscarem, e quando os dois avançados fora do jogo. Só Otávio e PP faziam algo. Segunda parte melhor até à expulsão. E sofrer sem bola, pois não sabemos ter a bola com qualidade. Boa gravação. Fica aqui o comentário do match day. Temos bastante bom. Este resumo, com depois, o número de palavras que ele utilizou, acho que fez um excelente resumo. Temos mais 2 ou 3 comentários. De Fortino, obviamente que quero o FCP campeão, mas neste momento estou preocupado com o qualidade do nosso futebol no pós-mundial. De forma geral, tirando jogadores grandes, SLB, SCP e Inter, mesmo sendo campeões, temos de pensar bem no que queremos para o ano, em termos de plantel, claro. Porque creio que existe um teto de performance associado ao nosso plantel. Não há ideia de jogo que está a vir de cima, nesta segunda fase da época. Um comentário do The Fortune tudo muda muito rapidamente. Tudo muda muito rapidamente. E para o ano começamos o campeonato e estamos a jogar incrivelmente bem e não se passou nada de especial para nós, estamos de fora. Lá dentro claramente passou muita coisa. Mas estas coisas mudam muito radicalmente. Acho que não é preciso sofrer, pensar este pensamento de perspectiva. Estamos a jogar mal hoje, amanhã também vamos jogar mal. Se calhar vamos jogar mal até o final da época. Isso é certo que as coisas não vão mudar agora do dia para o outro. Mas até isso pode mudar. Até isso pode mudar, é verdade. Quero um resultado bom para a semana. Tipo, imagina, perdem os 2 pontos no Benfica Braga. Quer dizer, se calhar até podes começar a jogar, não é? Nem sei. Sim. Acho que isso muda mais depressa do que parece. E sim. E também era bonito. Passamos pela experiência do Benfica a 2 pontos. Só para... Em que neste momento eles estão a 4, perdem o jogo e aquilo está tudo tranquilo, não perderam no campeonato. Mas se eles ganham ao Braga, está feito. É isso. É bom. Também últimas 3 épocas o Braga foi lá ganhar 2 vezes. Só estatística da coisa. Mas a pressão no Braga também poderá correr mal para o Braga. Olha, só para acabar, porque está mesmo a acabar o nosso tempo, nem sei se vamos ao 11, estou já a dizer. AJ Cruz 72, jogo de sentido único, Boa Vista a jogar no próprio Motinho, uma linha, entre parênteses. Continuamos a falhar golos fáceis. Manafá again, Otávio a 8, em definitivo, por favor. Marcano com um erro que nos obrigou a arregaçar as mangas de sofrimento em sofrimento até ao final. Quinta-feira haverá mais. O Mangas aqui está em letra maiúscula, portanto pareceu-me claramente trocadilho com o Mangas, efetivamente, que ele agarrou. Para terminar, Garcia Cigano, o Boa Vista apareceu com garra a mais. Já sabemos que o Petit é vermelho, mas será que houve mala? Befas a jogar em campo inclinado, há sempre dedo do árbitro contra nós e uma equipa de meio de tabela sem objetivos chega ao Dragão a parecer disputar a final da Champions. E aqui mais alguns comentários para esta
o jogo hoje e para o jogo do Boa Derby é sempre derby, esteja onde tiverem, como tiver, como não tiver. Nós se acreditássemos no jogo da Sabemos mala, disso. não fazíamos um podcast semanal a falar de futebol. Era por não acreditar em nada. Não valia a pena, Sem dúvida. sequer. Sem dúvida. Portanto, Olha, isso são coisas que se fazem nesta altura, que se falam nesta altura. vamos então finalizar. Se temos aqui um minuto, vamos abdicar do 11 prata. Ou voltamos aqui a juntar. Eu fico do meu. Pronto. Despedimos-nos e regressamos então Igual quinta-feira. ao de Famalicão, pode ser. É isso. Regressamos na quinta-feira. Vou meter aqui o som, ou tentar meter o som que o José Carlos Silva deixou e despedirmos assim. Icas, obrigadinho pela tua presença. Valeu. Está bem? Obrigado, eu adorei. Next Grande time. abraço. Tchau. Abraço, fiquem bem. Genial do Madger. Acho que o Madger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.